Gente, essa história, ela é muito legal. Porque essa história... Cadê aqui? Coloca para mim no Data Show. Tá lá? Ah, tá ali. Valeu. Esse é o versículo 2. Isso é que as traduções são um pouco diferentes. Eu ouvi essa história. Eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Mas, na verdade, eu sou do reino. Eu vou, prego, canto, dou glória a Deus, com presbiteriano, batista, até adventista, nós se abraça. Canto os hinos dele bastante. Não, o pessoal da minha cidade me chama até para assistir o grande ensaio da congregação cristã, que eu amo, e eu vou mesmo. E essa história foi aquela história que eu ouvi quando era criança, da escola bíblica dominical. Sabe aquela que a professora pega as figurinhas? Quem lembra? Já participou de uma escola dominical? Quem? Alguém? Oh, meu Deus! Então você lembra? As figurinhas, a professora falava: ó, tá vendo esse? Esse era Simão. Ó, esse era o pescador. Só que o mais bacana dessa história que me chamou a atenção foi que quando eu li ela, Deus me mostrou completamente diferente a história. E eu confesso para vocês que eu ouvi muitas das vezes essa história pregada de uma forma diferente. Quem já foi da Bleia aqui? Deixa eu perguntar. Levanta a mão, quero ver. Vocês vão entender eu então. Né? Na Assembleia tem aqueles pregadores eloquentes. Eles chegam: que a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí eles começam. Eu ouvi quando era criança, congressos de missões. Aquela pregação que vinha: então o Deus encheu as redes de peixe. Aí eu era criança e eu via: uau! E quando eu li essa história, eu falei: é aquela história da grande pesca. Concordam comigo? Eu já comecei essa história, você já sabia. Eu sei, aquela grande pesca. Só que tem algo que o Senhor falou comigo através dessa palavra. E deixa eu te dizer que Ele falou bem assim: Will, essa história não tem nada a ver sobre peixe. Aí você fala: mas eu estou lendo sobre peixe. E Deus fala: não tem nada a ver sobre peixe. Está rachando, né? E eu quero ler com vocês aqui, Lucas capítulo 5, versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos. Lucas narrando isso, dizendo que Jesus vinha pressionado por uma multidão, num grande lago, e algumas bíblias dizem um grande mar, porém era pela sua extensão, mas era um lago. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Próximo. E estavam lavando. Quando eu li isso, algo me chamou a atenção. Porque o Espírito Santo foi lá e falou bem assim: reparou o que está acontecendo? Porque a gente às vezes pega a Bíblia e quer ler ela rápido, como se, não, então lavando rede, então Jesus foi lá e pediu o barco emprestado. A gente não para ouvir muitas das vezes a voz de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar: lê e medita dia e noite. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Quem sabe você já ouviu várias vezes, mas Deus vai falar com você novamente. E essa mensagem não é para alguns, essa mensagem é para todos nós aqui essa noite. Repare que existia algo acontecendo, existia uma ação aqui. E os pescadores, repete comigo, estavam. Uau! Reparou que a Bíblia cita de rio, cita que tinha pescadores, cita que tinha o barco,
cita que tinha a rede, mas em algum momento a Bíblia falou que tinha peixe. Mas espera aí, pescadores estavam lavando as redes. Se a história, olha aqui, se a história termina aqui, você acreditaria na grande pesca? Tem muita gente que canta o hino de Jó, porque sabe o que Deus fez na vida de Jó. Mas se a história de Jó acabasse na Bíblia dizendo, quando aquela mulher fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, e Jó olha para a mulher dele e fala como uma louca mulher, nu do ventre da minha mãe saí, é nu que voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor, e acabasse a história aí. Será que nós cantaríamos sobre Jó? Repare, que muitas das vezes a gente crê, porque a gente sabe o final da história. Você crê nessa passagem, quem sabe muitas das vezes, porque você já sabe o final dela. Redes cheias. Só que Deus quer trabalhar com nós nesses impercalços que acontecem no meio da história. Existia algo acontecendo, e eu quero que você dê o melhor glória a Deus quando você entender o que eu vou falar agora. Existia sim o barco, existia a rede, existia o mar, existia pescadores lavando a rede, quem sabe o que? Vivendo uma frustração. Essa era a ação, mas algo mudou a partir de agora, porque Jesus chegou na história. O que acontece? Que existia algo acontecendo, e eu acredito que lavar as redes, usar a rede a noite toda. Imagine, joga, tenta puxar nada, joga, tenta puxar nada. Mas de repente, Jesus aparece. E aonde que ele vai? Conversar bem com o dono do barco. Sabe aquele cara frustrado, lavando redes? E eu quero pegar alguém para fazer isso hoje. Cadê o Paulo? Paulo, você é o escolhido. Está aí o Paulo? Vem cá, Paulão. Eu vi o Paulão quebrantado ontem, falei, vou pegar o Paulo hoje. Paulo, você vai viver essa história comigo, beleza? Você é o cara lavando rede, você é o pescador que pescou a noite toda, mas não pegou nada. Então faz cara de quem tentou pescar a noite toda e não pegou nada. Lavando rede, como é que lava a rede? Isso aí, estou gostando. Isso. Só que a Bíblia diz que Jesus chega bem nele. E o barco dele está encostado lá. E Jesus vai chegar e vai falar assim: Simão, eu vou subir no teu barco, empurra um pouquinho, porque eu preciso pregar para essa multidão. Repare que acontece duas coisas aqui: problema, uma situação acontecendo, mas Jesus chega no problema. Só que Jesus vai nele e simplesmente diz: eu vou subir no seu barco. Ei, imagine você lavando redes, cansado, a noite toda pescou, não está parecendo cansado? Isso, cansado. Aí Jesus chega. Imagine você no lugar do Paulo. Imagine você no lugar de Simão. Pescou a noite toda, usou as ferramentas que você tem, usou a estrutura que você tem, usou a capacidade mental e de conhecimento que você tem, porque ele era o profissional, ele era o cara da pesca. Só que a grande diferença aqui é que tinha quem usa o mar e quem é dono do mar. Tinha alguém aqui que queria peixe, e do outro lado tinha alguém que é o dono do peixe. A única coisa que ele tinha: estrutura, barco, rede
e uma frustração, porque pescou a noite toda. Mas onde que a Bíblia vai dizer isso? Só quando Jesus chama o pescador para subir no barco. Só que vamos lá, voltar para a história. Jesus chega e fala: eu vou subir no teu barco, empurra um pouquinho ele. Repare que se fosse você e eu aqui, a gente já murmuraria. Meu irmão, crente é bom para murmurar. O mestre chega aqui, ao invés de resolver o meu problema, vai querer subir nas minhas coisas. Ao invés de se importar com a minha situação, sobe no meu barco. Simão não estava entendendo nada. E você vai entender aqui também agora, porque você leu já essa passagem e nunca percebeu isso. Jesus, quando chega, já sabe de tudo que está acontecendo. Você acha que você chegou aqui essa noite, vai pegar Jesus de surpresa? Jesus, é realmente o meu problema essa noite. Jesus já sabe da forma que você chegou. Jesus já sabe a forma que você chegou aqui, como foi tua semana, o que você pede, o que você precisa, o que você não precisa, aquilo que o teu coração está pedindo, aquilo que o teu coração está tentando esquecer. Jesus já sabe de tudo. Só que Jesus chega. E repare que Jesus faz algo que ninguém valoriza, mas é o início de um grande milagre na nossa vida. Barco significa estrutura. Jesus não vai resolver o problema aqui, porque muitas das vezes nós como cristãos estamos querendo o quê? Peixe. Eu vou para o culto, Deus vai dar aquilo que eu preciso. Só que Deus não está olhando o pescador falando, ele precisa de peixe. Não, Jesus está olhando outra coisa. Jesus vai no cerne da coisa. Sem Simão Pedro perceber, Jesus já está em cima do barco. Sabe o que significa isso? Agora quem comanda a estrutura do Pedro não é mais ele, agora é Jesus. Jesus sobe no barco e toma o comando do barco do Pedro. E depois, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus prega, Jesus continua no barco e diz: Ei, Pedro, come here, please. Come on. Pegue as suas redes. Sobe no barco, aí. E joga as redes num lugar bem fundo. Repare o que acontece. Eu nem mandei você vir aqui com a rede. Você vai questionar Jesus antes, porque ele acha, como um bom crente que gosta de reclamar, ele está aqui lavando rede ainda. Ele para de lavar e não obedece prontamente Jesus. Ele indaga: mas Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Jesus perguntou alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Jesus está onde? Aonde Jesus está? Olha que coisa incrível. As coisas começam a mudar a partir de agora. Porque Jesus tinha o poder e tem o poder de tudo. Ele poderia falar: filho, fica tranquilo, a hora que você piscar, vai ter peixes fluindo nessa rede. Não poderia fazer isso? Poderia? Tem poder para isso? Você acha que o teu problema, Jesus não tem o poder de estalar o dedo e falar assim: hoje acontece aquilo que você quer? Sim ou não? Jesus não tem o poder de falar: você quer? Então tá, é isso que você quer, está aqui, ó. Por que Jesus não faz isso? Porque Jesus sempre usa situações de frustração, muitas das vezes, para nos ensinar grandes coisas. Repare que Jesus, qual era a profissão de Jesus na terra? Profissão de Jesus na terra? Repete: carpinteiro. Aí o carpinteiro chega para o pescador profissional: Simão,
Pedrão, já curei tua sogra, e você não me deu bola. Já tinha curado a tua sogra e você não me deu bola, não me deu atenção. Olha no teu barco, pois agora eu estou dando uma ordem: pega a rede, sobe no barco e joga no lugar bem fundo. A diferença do profissional para a palavra de Jesus é que o profissional sabe que ele pode jogar rede e pode ser que ele pesque. E Jesus, quando dá uma ordem, vai acontecer. Jesus, quando mandar você fazer algo, não duvide. Jesus já está falando, vai acontecer. Apenas obedece aquilo que eu quero falar. E Jesus pede: ei, pega as redes, sobe no barco. Aí ele indaga Jesus, mas ele fala uma palavra linda: Senhor, segundo a tua palavra nós iremos. Atitude. Pescou a madrugada toda, a noite inteira e não pegou nada. Agora ele tem uma atitude em meio a toda aquela frustração. E ele faz, vem. Eu quero chamar Tiago e João aqui, os dois genros do meu amigo Misa. Cadê? Vem. Cadê o outro? Está na mídia hoje? Não? Cadê? Está fazendo negócio lá, ok. Vamos chamar um outro, deixa eu ver quem eu chamo. Já fico morrendo de medo. Hã? Não, Misa, vem cá, Misa. Vem cá. O Misa, isso. Dois pescadores bem rechonchudinhos e um passando fome. Casado de novo, irmãos, fica tranquilo. E eles estavam lavando redes. Vamos voltar para a questão da rede. Meu Deus, lavando pano, né? Umas coisas assim. Não tem problema. Não sei porque que chamei. Agora vou ter que usar. Vamos lá. Eles subiram no barco. Só que Jesus já estava lá. E eu fico imaginando, irmãos, tipo The Chosen. Jesus segurando lá, olhando eles. E eles, quem sabe, preocupados, olhando Jesus, tipo, aquela cara de: pesquei a noite toda. Tipo assim, mestre, pescamos a noite toda. E Jesus olhando e falando: sabe de nada, inocente. Aí de repente, Jesus manda eles lançarem a rede. E eles lançam a rede. Jogou. Fica segurando a rede, porque senão a rede afunda e vai embora. Isso, fica segurando. Isso, não é tarrafa, é rede. Cara que só pesca com molinete. Aí Jesus, repara comigo, a história é importante você entrar nela e ficar ligado. Há um tempinho atrás, qual era a situação deles? Estavam lavando? Por quê? Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Reparou que é o mesmo barco agora? Reparou que é a mesma rede? Reparou que é o mesmo lago? A diferença é que Jesus está no barco agora. Só que Jesus está no barco e esses caras aqui são aqueles crentes que, ai, Jesus poderia ter ouvido a minha oração, visto que eu passo, e cadê o peixe? Ele poderia ter respondido para mim e me dado um peixe, mas Jesus só está olhando. Eu fico imaginando Jesus olhando e falar: não sabe de nada, inocente. Mas de repente, eles começam a tentar puxar a rede, tentando puxar a rede, tentando puxar a rede. Isso, tenta, assim, isso. E a Bíblia diz que o barco quase vai a pique. Sabe por quê? Era tanto peixe na rede,
que as redes quase se romperam. E ele teve que chamar outros da embarcação vizinha para ajudar a tirar os peixes da água, porque foram muitos peixes. Ai, que lindo, glória a Deus. O William vai orar agora para vai perguntar: quem quer peixe na rede? Eu poderia acabar essa pregação agora e dizer: quantos querem um milagre? Meu irmão, isso aqui ia lotar. Só que essa história não tem nada a ver com peixe. A história começa agora. Porque quem sabe, Paulo tem muitos sonhos, Paulo, pedidos para Deus. Coisa que você fala assim: Deus, estou esperando e estou pedindo. Fica aí. Agora eu estou falando com o ser humano, não estou falando com aquele pescador. Tem muitos sonhos, pedidos para Deus. Eu sei que a gente conversou hoje sobre agradecer, mas muitos foram os pedidos para Deus, né, Misa? Os peixes agora estão lá. Volta embora, está tranquilo. Já dei os peixes, mas agora a história começa. A Bíblia vai dizer, quem sabe Paulo, cantando muito bem do jeito que ele canta, ele ia colocar o foninho, pedir para dar um tom, ele ia falar: pastor Alex, eu preciso cantar um hino aqui essa noite, porque tantos foram os peixes que eu preciso cantar um hino. E o hino, quem sabe dele seria: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar Jesus brilhando em você. Quem já ouviu esse hino? Pois é, sinto lhe informar que esse hino não está na Bíblia. Sabe por quê? Aqui está o grande erro dos cristãos: querer que Deus ouça o pedido para que Ele mostre para os outros: está vendo como sou abençoado? Está vendo como Deus me abençoou? Está vendo como Deus me honrou? A Bíblia fala, coloca versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, os peixes, o que está escrito aqui? Só essa palavra. 1, 2, 3. Aqui está o segredo. Sabe aquela tua oração, aquele teu pedido? Não é para fazer você ser o grandão, é para que o nome dele seja glorificado. Simão, quando vê tudo aquilo acontecer, Simão não fala: uau, ganhamos o dia. Simão se prostra. Vai, Paulão. Sabe que atitude é essa? Deus me ouviu. É Ele que merece a honra, é Ele que merece a glória. A Bíblia vai dizer que Simão se prostra e começa a adorar. Se prostra aos pés de Jesus e disse: próximo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ei, aqui está o segredo, meu irmão. As bênçãos que Deus tem para a tua vida não é para deixar você se achando o gás da coca, é para que você reconheça que sem a presença dEle, você não é nada. Não interessa. Pode voltar, por gentileza. Obrigado, Paulão. Aplausos para os nossos pescadores. A gente é acostumado. O pastor Alex, quando que vai ter aquele culto de libertação? Pastor, aquele culto de as 7 chaves, eu preciso pegar às 8. Pastor, tem como você orar em inglês, porque eu estou precisando de dólar, não mais em real. Sabe por quê? Porque a gente
está sendo imediatista. Nós não estamos olhando que a presença de Jesus é o que faz toda a diferença. Nós queremos a resposta de Jesus, mas não estamos ligando para a presença de Jesus. Nós queremos os peixes que Ele pode dar, mas estamos ignorando a presença dEle. Muitas casas, casamentos desfeitos, porque ignoram a presença e querem os bônus, mas ignoram a presença de Jesus. Só que essa palavra vai me ensinar e te ensinar hoje. Não são os peixes, cara. Não é a tua oração respondida. O teu culto não pode ser especial porque você estacionou o carro dos teus sonhos. O teu culto aqui não pode ser especial porque, uau, essa semana eu recebi aquele aumento que tanto faz tempo que eu estou esperando. O teu culto tem que ser completo, porque a presença dEle está na tua vida. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e diga: Jesus está com você. Diga: você já tem tudo. Você já tem tudo. Peixes são meros detalhes. Diga para ele: peixes são meros detalhes. Só que o melhor de toda essa história ainda vai acontecer. É que nós, muitas das vezes, oramos e dizendo: pastora, Deus me dá. Eu quero ter um consultório bem montado, e Jesus dá. Ele tem poder para isso. Deus, eu quero um casamento feliz, e Deus dá. Deus, eu quero filhos maravilhosos, Deus dá. Deus, eu quero uma igreja maravilhosa, Deus te dá. Deus, eu quero saúde, Deus te dá. Só que algo lindo que acontece nessa história, e essa é a oração que eu quero fazer essa noite, é que essa história fecha de uma forma extraordinária. Se fosse eu e você, noite passada, frustração, pastora. Uma noite depois, ou meio-dia depois, barcos lotados de peixe. Só que tem algo que foi a parte que eu mais chorei nesse texto, quando eu li e entendi o que o Espírito Santo queria dizer. É o versículo 11. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Eles então arrastaram seus barcos para a praia. Segura. Ué, mas a resposta não era peixe que era o mais importante? Mas meio-dia atrás eles não precisavam de peixes? Você está entendendo que maior do que as respostas das nossas orações é a presença dele em cima do barco? Jesus vai permitir os peixes sentirem falta de peixe, os pescadores sentirem falta de peixe. E Deus dá os peixes de uma quantidade muito maior do que eles poderiam pegar. Só que eles olharam algo e tiveram um encontro, alguma coisa diferente aconteceu naquele barco. Eles viram Jesus agora cuidando da estrutura deles. Sabe o que significa isso? Já não é o que eu preciso, mas eu preciso viver o que Ele tem para a minha vida. Não é aquilo que eu desejo, mas eu preciso viver o que Ele tem para a minha vida. Sabe por que muitos crentes frustrados? Porque entram nessa noite achando que Deus vai distribuir coisas. E muitas das vezes Deus permite você viver certas situações para que você note, para que você perceba que melhor que as respostas das suas orações, maior do que tudo isso, é a presença dEle no barco agora.
Sabe aquele dia que bateu aquela tristeza? Nem teu dinheiro fez a diferença. Aquele dia que houve aquele conflito, não eram as coisas que você tem que te fizeram feliz. Era um joelho dobrado aqui na frente, dizendo: Jesus, eu preciso da tua presença. Quando você chorou e sentiu um vazio, e você veio num culto, ou ligou para o seu pastor, para a sua pastora, e o que eles falaram: olha, eu tenho peixe para te dar, eu te ajudo. Não, foi uma oração sobre a tua vida, dizendo: Jesus, entra lá. Deixaram. Sabe o que significa isso aqui? Sem reserva. E esse é o convite que eu quero fazer essa noite. Eu só vou embora depois desse convite. Chega de viver no raso. Chega de viver no raso. Chega de participar de reuniões. Jesus quer que você participe de cultos. Chega de vir: eu preciso fazer aquela coisa que já virou monotonia. Virou uma coisa que, não sei, se eu não for na igreja domingo, para mim a semana não começa. Jesus quer que você participe de um culto. E a oferta nesse culto, o altar, a oferta colocada no altar, é você. Quem sabe você entra aqui falando: eu preciso, eu sei, eu também preciso, e Deus tem peixe para dar para você, amém? Deus tem redes cheias para dar para você, para a tua família. Olha para essa querida está do seu lado, fala: Deus tem poder de encher as suas redes hoje. Eu não sei qual é a situação que você pede. Quem sabe você está vazio, vivendo um vazio lá, e falando: Deus, por favor, a minha rede está vazia. Só que com tudo isso que aconteceu, eles aprenderam que ter a presença de Jesus no barco era muito melhor do que ter peixes. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer no teu coração: sabe essa oração de tanto tempo? Não é isso que vai te fazer feliz, mas sim a presença dEle dentro do teu barco. Jesus quer entrar hoje em empresas aqui. Jesus quer entrar em lares aqui. Jesus quer entrar em relacionamentos. Ei, moça, rapaz, eu namoro e escolho quem eu quero. Jesus fala: pergunta para mim, porque eu tenho o melhor para você. Mas eu sei, eu preciso de peixe. Jesus falou: não, você precisa de coisa muito maior do que peixe. Você precisa da minha presença. E o convite que eu quero fazer para vocês hoje, e é um convite simples. Eu quero que o grupo de louvor venha aqui. A palavra é bem simples. Pedro vai entender isso tão forte, porque mais uns capítulos para frente, mais algumas histórias para frente, Jesus, quando traz uma pregação forte, o povo começa a ir embora. O povo começa a ir embora. Ai, Jesus, a tua mensagem está muito grossa, está muito direta, tá meio que, tá descendo meio que engasgado. E o Pedrão aparece lá, pastor. Jesus, tá meio indigesta aí, tá meio pegando pesado. E Jesus fala para Pedro: não quer ir também? Vá com eles. Aí Pedro vai dizer: quem sabe? Eu lembro do barco, eu lembro da rede, eu lembro dos peixes. E aí ele fala para Jesus: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? O convite hoje
O convite é simples hoje. Eu preciso que você saia daqui tendo uma atitude na sua vida. Ah, William, eu sou faz tempo da Batista. Você não sabe da minha vida. Não é isso. A questão aqui não é a idade que você tem no ministério, o tanto de culto que você já participou. O convite hoje para você é que você saia daqui dizendo: Deus, eu achava que peixes resolveria tudo na minha vida, mas através dessa mensagem eu já sei, eu me toquei que a tua presença eu já tenho tudo. A tua segunda-feira vai ser melhor, porque mesmo você precisando daquilo que você tanto pede, você vai começar a falar: eu já tenho tudo, que é a presença de Jesus no meu barco. Tem pessoas aqui precisando vir nessa noite no altar, aqui na frente, dizer: Senhor, toma conta do meu barco, sobe no meu barco, sobe no meu casamento, entra comigo na minha empresa, vem comigo, Senhor, naquela faculdade, naquela escola. Ah, os pais, eu sei, eu também sou pai, estou com medo sim, de tudo isso que está acontecendo. Onde nossos filhos irão parar? Com tanta desinformação, tanta coisa nojenta que está acontecendo. Eu, como vereador na minha cidade, peitei o Ministério Público da minha cidade, porque fizeram lá uma recomendação coercitiva, que todos os banheiros de Jaguariaíva, das escolas da minha cidade, seriam transformados em banheiros transgêneros. Eu olhei para 12 vereadores, ninguém falou nada. Eu falei: eu preciso me posicionar, porque Jesus me escolheu, e eu preciso ter uma posição. E estava eu na frente do Ministério Público, uma faixa dizendo: deixe as nossas crianças em paz. A mídia foi tão grande, eu fiz um vídeo dizendo que eu não concordava, que isso era um absurdo. As famílias abraçaram a causa. Fomos para a frente do Ministério Público novamente, de lá gritamos ordem, palavras de ordem, faixas, a rádio veio, páginas da internet começaram a compartilhar. Sabe o que aconteceu? Simplesmente foi engavetado. Sabe por quê? Porque eu não estava olhando apenas os meus interesses, eu estava olhando para Jesus Cristo, o que Ele quer na minha vida. Tem gente perdendo tempo de vida, querendo viver só o que quer. E hoje é noite de você chegar aqui na frente e dizer: Jesus, eu quero viver a tua vontade. A minha vontade é permanecer no barco pescando, tentando outra noite. Jesus está falando: deixa eu subir no teu barco essa noite, e eu vou te dar uma direção daquilo que você precisa. E no meio de tudo isso, você vai entender que é a presença dEle que vai trazer todas as respostas que você precisa.